tiro que lhe saiu pela culatra, Trump assistiu no início da semana à derrota dos seus amigos conservadores canadianos, quando, há 3 meses, tinham 25 pontos percentuais de vantagem sobre os liberais que se mantiveram no poder. Começou mal a semana, mas termina bem com o acordo que dá aos Estados Unidos uma parte das terras raras na Ucrânia. Será sempre preciso esperar para se conhecerem as letras mais pequenas do contrato, mas as duas partes dizem-se muito satisfeitas. Kiev vai poder contar com a ajuda norte-americana para se defender da Rússia? Seria uma espécie de milagre da Basílica de São Pedro, onde Zelensky e Trump conversaram no dia do funeral do Papa. Por cá, um apagão que veio de Espanha revelou as fragilidades estruturais do país e confirmou que a improvisação e o amadorismo são características muito portuguesas para lidar com os problemas, mesmo quando o assunto é sério. O apagão adiou frente a frente entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, mas não foi o assunto dominante nesse debate que aconteceu na quarta-feira. Numa semana de transcendências, a Spinum Viva ressuscitou com uma atualização feita por Montenegro no portal da Transparência e o melhor momento de Pedro Nuno no debate. Está com o Bloco Central, eu sou o Paulo Baldaia na moderação, a sonoplastia é do Gustavo Carvalho. Os comentadores residentes são Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Konnichiwa o ayo. Konnichiwa. Sabem o que quer dizer? Konnichiwa o ayo. Viva, bom dia. Muito bem. Em japonês. Muito bem. E isto quer dizer que os nossos comentadores estão no Império do Sol Nascente, em Kyoto. Bom dia para todos. Vamos começar pelo apagão. Não estando por cá, mas sendo pessoas atentas como vocês dois são, como é que o apagão e a reação do Estado foi visto de fora? Pedro Marcos Lopes. Foi visto com óbvia preocupação e algum espanto, preocupação, suplementar, porque quem está de fora e tem família e amigos em Portugal fica, preocupado, aliás, é absolutamente normal. Agora, deixa-me pegar na questão concreta do apagão, dividindo-a por alguns subtemas. O primeiro tem a ver comigo mesmo, ou seja, eu de energia e de eletricidade não percebo nada. E, portanto, não quero. Se eu ouvisse o Expresso da Manhã ao longo da semana, ficavas a saber qualquer coisa. Não, mas eu ouço e sou consumidor, mas mesmo ouvindo, eu não quero, exprimir opiniões sobre um setor que desconheço. Agora, sei algumas coisas em termos políticos do que está em causa. E eu ouvi e li bastantes coisas sobre o assunto de supostos especialistas e alguns até políticos que deviam ter outra responsabilidade a falar dos assuntos. Ouvi falar de independência energética, ouvi falar de reabrir centrais a carvão, ouvi falar sobre centrais nucleares, ouvi e li um conjunto de disparates bastante impressionantes. Quer dizer, falar de energia ou de qualquer outro setor e não perceber que há uma interdependência normal entre os vários países, entre as várias comunidades, é para já disparatado. E eu nem falei dos disparates que eu vi durante esse dia, de que teria havido sabotagem, aliás, dito por um ministro, depois o outro a dizer que não, enfim, uma confusão, mas já lá vou à questão da comunicação. Bom, nesse aspecto, portanto, ouvi essas coisas todas e o que eu sei, e repito, é que nós vivemos num mundo interdependente, vivemos numa situação onde, de várias ligações à Espanha, que são absolutamente normais, e que, estas coisas não deviam acontecer, é mau que aconteçam. Ouvi, por exemplo, um dos nossos meios especialistas, o João Galamba, dizer que, provavelmente o investimento que falta fazer é em meios que permitam que isto não aconteça,
mas que tudo o resto, enfim, é o que é e não há grande coisa a alterar. Portanto, isso é no aspecto, digamos, técnico e político. Depois houve a questão da comunicação. Eu não posso avaliar, tenho muita dificuldade em criticar os governos neste tipo de acontecimentos. Aconteceu-me isso quando foi da pandemia. Eu fui bastante... Enfim, confiei no governo, confiei nas pessoas que nos conduzem, como tenho a tendência para fazer exatamente o mesmo com este. Reparei que houve um conjunto de meios de comunicação que continuaram a funcionar, e aqui uma grande palavra para a rádio. Sobretudo para a rádio, exatamente. Exatamente, e para o excelente serviço que continuam a dar, e a mostrar que a rádio é um meio absolutamente imprescindível, não é só nisto, em várias circunstâncias. Mas, de facto, nós ouvimos tarde o Primeiro-Ministro, ouvimos o Governo quase nunca. Ter comunicação nestas alturas é extraordinariamente importante para as pessoas, para sossegar as pessoas, para que elas saibam... Circulou muita contra-informação, não é? Não apenas claro, a propósito de quem teria sido responsável por isto, mas também sobre o que ia acontecer a seguir, não é? Paulo, as pessoas convenceram-se que ia demorar 3 dias a ficarem com luz outra vez. Paulo, eu estou muito longe, mas recebi essas mensagens. Tudo o que era teoria de conspiração chegou aqui, tudo o que era disparatado aqui chegou, e, portanto, o que faltou, de facto, foi provavelmente, e não quero ser taxativo, mais informação sobre o assunto, para que as pessoas tivessem algum sossego. Eu já volto a ti, deixa-me ir ao Cisa Vieira, porque vamos já olhar para a parte do governo, e se esteve ou não esteve à altura dos acontecimentos, mas queria uma primeira impressão de Pedro Cisa Vieira sobre como é que viste de tão longe aquilo que aconteceu aqui na segunda-feira. Aqui em Espanha, mas interessa-nos o Portugal, não é? Bom, é muito interessante porque nós estamos não só fora do país, como estamos ainda por cima com uma grande diferença horária, de tal maneira que a primeira menção que tive a que havia um problema foi de um filho meu que estava em Lisboa e que me ligou, era aqui a hora de jantar. E, portanto, a relação que temos com os factos quando estamos distantes é muito curiosa, não conseguimos viver a intensidade, a angústia, a perturbação que imaginamos que tenha que ter acontecido, mas nós vivemos-lo de fora. E tendo vivido de fora, há duas coisas que eu acho que é importante refletir. A primeira é que, de facto, foi um acontecimento excepcional. Foi de uma importância muito crítica que eu depois pude aperceber-me pela forma como a comunicação internacional, comunicação social internacional se foi referindo ao que sucedeu em Portugal e em Espanha. E, na verdade, foi uma coisa muito marcante, muito rara. Já houve casos na Eslovénia, já houve casos noutros países na Europa de apagões, numa parte, na totalidade de um sistema elétrico, mas com a dimensão afetando tantos consumidores, afetando uma população tão grande, este foi de facto um caso muito impressionante e que foi comentado um pouco por todo o mundo. Mas também olhando de fora e olhando com o benefício do tempo, nós tínhamos acesso a informação que por aí não havia. E a coisa que me impressionou muito foi como rapidamente começou a chegar, através de WhatsApps e de reencaminhamento de sucessivas mensagens de WhatsApps, e depois de outras formas, eh, mensagens que imediatamente conseguia eu perceber que eram fake news. Eu imagino para quem estivesse em Portugal, com muito pouco acesso a outro tipo de informação, não havia eletricidade em casa, não podia ver televisão, a internet estava a funcionar muito mal, fosse difícil conferir isto. Mas a verdade é que quando comecei a ver que estava a faltar energia elétrica noutros países da Europa, em França, na Alemanha, na Polónia, etc., eu imediatamente procurei perceber o que é que se passava nesses países e claramente não existia nada. A mim quem me deu essa informação foram 2 polícias na rua que me disseram que era um apagão geral
na Europa, que tinha chegado ao norte da Europa, era a informação que os polícias tinham e me estavam a dar a mim. Nós Até recebemos para essa saber como se foi. mensagem aqui através de mensagens obviamente falsas que foram circulantes na comunicação social. Houve uma através do WhatsApp. Houve uma que era praticamente a construção de uma espécie de um despacho de uma agência noticiosa a dizer que aquilo era um ciberataque que tinha afetado toda a Europa, que a Presidente da Comissão Europeia tinha feito comentários, que o Kremlin tinha feito comentários. Aquilo era evidentemente falso e bastava tentar-se chegar a qualquer meio de comunicação europeu para se perceber que nada daquilo existia. Nada daquilo existia. Aliás, as notícias que começam a circular sobre o apagão na Península Ibérica ao nível europeu só começam a surgir já depois do almoço aí em Lisboa. Portanto, claramente não estava a afetar o resto da Europa e, no entanto, isto foi-se instalando. E, portanto, eu diria que a reflexão que faço é que a importância de se manter numa situação de emergência uma comunicação atempada que possa, digamos assim, explicar o que é que as autoridades sabem e não sabem, afastar a possibilidade de qualquer desinformação que leve as pessoas a reagir até de maneira incorreta, de permitir até passar mensagens que ajudem as pessoas a tomarem as medidas adequadas, quer em termos de autoproteção, nesta como noutras emergências, é absolutamente crítico. E nesse sentido, diria eu, olhando de fora, mais uma vez, acho que isso foi o que correu pior do ponto de vista de tudo aquilo digamos assim, quem não viveu, quem não teve a angústia, quem não teve a ansiedade, mas apenas percebeu à distância o que se estava a pensar, a sensação que se tem é esta. Tudo correu da melhor maneira possível. Neste sentido, houve houve uma quebra de tensão na rede, uma quebra de frequência, aliás, que levou depois todas as instalações de produção de eletricidade e de consumo a desligarem-se automaticamente para se protegerem. É isso que acontece tipicamente. Mas, a partir daí, digamos assim, quer do ponto de vista de sistema elétrico, a atuação da REN, a atuação da EDP, a atuação da E-Redes foi impecável no sentido de reposição o mais rapidamente possível, numa circunstância muito especial daquilo que foi a rede, foi notável e, aliás, comentado internacionalmente como uma coisa a estudar quando se próximas situações ocorrerem como estas. E depois também do ponto de vista das estruturas de proteção civil, coisa que não me surpreende porque eu sei como é que elas funcionam, também funcionaram da melhor maneira. Repara, não O houve Ciresp teve quase a falha. falhar, não é? Repara, E teve o que eu estou a falhas, dizer é o teve algumas seguinte: falhas. não falharam o fornecimento aos serviços essenciais da capacidade de estarem a funcionar, não aconteceu, não houve praticamente nada a lamentar em termos de acidentes pessoais ou de prejuízos para pessoas ou quer Cisa do ponto Vieira, de vista de circulação. deixa-me dar-te esta informação, porque não aconteceu por pouco, foi admitido pelo ministro Castro Almeida. No caso da maternidade Alfredo da Costa, o que aconteceu foi que o gasóleo esteve a falhar, teve por pouco tempo Paulo Baleia, a deixa-me falhar. falar, eu ia falar precisamente disso. Eu ia Ok, falar precisamente disso. desculpa então. É que olhando à distância vê-se que a parte do sistema elétrico, da reposição da capacidade e de pôr a rede novamente a funcionar, correu bem. A parte da proteção civil correu bem, não faltou energia na coisa, e do ponto de vista da comunicação, eu acho que correu francamente mal. Não só porque as pessoas ficaram sem saber o que se estava a passar e disponíveis para ouvir todo o tipo de desinformação, como aquilo que eu, a certa altura, comecei a perceber que um membro do governo disse é absolutamente inaceitável. E disse duas coisas que para mim são o mesmo membro do governo, o ministro adjunto e da coesão territorial, disse em dois momentos coisas que a mim me parecem o exemplo de como não se falar quando se está no governo. A primeira é quando, logo de manhã, perante a comunicação social, ele que não tem informação nenhuma, dá a entender que pode ser um ciberataque, divulga uma informação falsa que Lamenta-se a dizer que está a acontecer na Alemanha. não se pode excluir nenhum. Repara, Era melhor não dizer dizer, não isso faço. é dizer, é alimentar especulação quando ele não sabe rigorosamente nada sobre o que está a passar. E diz uma informação que objetivamente é falsa e que ele não confirmou, que era que isto estava a acontecer noutros países da Europa, como na Alemanha, que foi o exemplo que deu.
coisa que não era verdade. Isto não se pode fazer. Uma pessoa que tem funções de responsabilidade não pode falar numa circunstância tão crítica como esta sem dizer exatamente aquilo que sabe e sem se articular muito bem com os seus colegas do governo. A segunda coisa foi no dia seguinte, quando ele diz a capacidade de ter combustível para alimentar o gerador na maternidade de Alfeno da Costa esteve por umas horas e até tivemos a pensar que os motoristas do governo podiam Não levar fosse trágico, era uma boa dérricas lá. anedota, sim. Quer dizer, isto é não saber como é que funciona a proteção civil, não perceber que eles sabem o que é que se está a passar, montaram a rede para assegurar que essa coisa não acontecia e foram eles que resolveram o problema. Com certeza que há situações, quando foi a greve dos motoristas de matérias perigosas, nós tivemos a horas de faltar o gás na rede do Algarve, que era abastecida por caminhões, por via terrestre, e que, se fosse abaixo, os hospitais podiam deixar as suas centrais de cogeração sem funcionar. Teve por horas, mas as autoridades de proteção civil sabiam disso e tiveram capacidade de responder como tiveram agora nessa altura. Um ministro estar a dizer que aquilo esteve por horas e até tivemos a pensar que os motoristas dos membros do governo poderiam resolver o problema, dá uma noção de improviso, de tudo estar tão periclitante que, mais uma vez, causa perturbação à população depois do facto ocorrer. Deixa-me ir ao Marcos Lopes. Eu só diria o seguinte, correram bem as coisas que têm que funcionar, acho que o governo também, de uma maneira geral, parece-me que esteve bem, mas é preciso ter extremamente cuidado para que isto não aconteça e ter também uma maneira de saber comunicar com a população. Mais até do que a comunicação entre as autoridades, saber como comunicar com a população quando tudo falha. E isso é muito importante, porque senão tudo correu muito bem, também porque não durou muitas horas, mas lá está, o sistema elétrico respondeu bem. Mas é uma coisa que não pode acontecer assim. Pedro Marcos Lopes, a questão da comunicação, de que estavas a falar, eu interrompi-te para poder ir ao Pedro Cisa Vieira, é a principal falha, incluindo nesses erros de comunicação aquilo que Castro Almeida também foi dizendo, não é? Não é apenas o silêncio, é o que foi dito também. Eu estava, quando me interrompeste, eu estava a falar das rádios por uma razão bastante simples. É que ouvi algumas afirmações do governo dizendo que, enfim, as coisas estavam todas bloqueadas, não havia meio de comunicar com as pessoas. Isso não é verdade, não é? Em primeiro lugar, porque as rádios estavam ligadas. Em segundo lugar, porque há outro tipo de possibilidades de passar a mensagem e o governo não o fez. Eu corroboro a opinião de que, em termos institucionais, quem tinha que lidar com este assunto atuou muito bem, não é? A REN, as principais instituições ligadas a este problema, quer dizer, eu ouvi, isso não sei se é boato, que havia a possibilidade disto ir levar 2 ou 3 dias e em pouco tempo se resolveu a situação. Desmentiu isso, absolutamente. Isso foi mais um boato. Não, claro, isso não é verdade. Claro, não vai durar 2 anos. Aliás, serviu para depois, como foi muito menos, toda a gente considerou que foi um sucesso. Porque estava toda a gente a pensar que poderia dar 2 ou 3 dias. Era porque eu ia por aí, que se a REN conseguiu dizer que não era verdade e que isto se recuperou, o governo também podia ter comunicado por vários meios, através de vários meios, fazendo o update da situação e, sobretudo, espalhar cortar os boatos e espalhar uma mensagem de normalidade. E, nesse aspecto... Normalidade não, mas pelo menos estamos sim, aqui. As coisas estão a claro, as coisas estão a acontecer. As pessoas ficarem seguras de que havia quem estivesse a tomar conta do acontecimento. Claro, e o que estiver a acontecer... Enfim, o episódio de Castro Almeida, o Pedro Cisa Vieira já o falou, é de tal maneira lamentável que não vale a pena insistir nele, e então a história dos motoristas irem sacar o gasóleo dos seus próprios carros para alguém deve ter tido essa ideia exato, quer dizer, quando se disse, foi isso que aconteceu, mas depois descobriram para acabar o combustível. Então porque é que não fazemos assim? Levamos lá os carros, não era levar jerrycans, era tirar com mangueiras. E depois descobriram que os carros agora já não dá. Isso é dito à volta de uma mesa por quem não faz a mínima ideia de como as coisas se passam. É de gargalhada, e também é grave
que tenha sido dito, quer dizer, porque às vezes dizem-se disparates em Às vezes reuniões. dizem-se disparates, Mas, mas claro, pronto, obviamente. é um Mas brainstorming, depois não é? é um breve. E os disparates devem ser ditos, porque às Não, mas vezes tudo bem, calam-se coisas que eu- pensamos que são disparates e não são. Portanto, É isso, Sim, é um mas no há Conselho de brainstorming, Ministros não é? é importante que eles sejam ditos. O brainstorming serve exatamente para isso. Portanto, olha, eu acho que se aprendeu bastante em comunicação e espero que isto seja uma boa lição para outras coisas que seguirão. A vida é mesmo assim. Agora, parece-me que o nosso sistema elétrico está a funcionar bem e recomenda-se. E também se recomenda, isto é a minha última nota, recomenda-se que quem tem por função estar no espaço público e que ganha a vida a fazer colunas de jornais e a falar da televisão e nas rádios e nos podcasts, como nós, tenha outro cuidado e que não sirvam estas ocasiões para vender teorias da conspiração e vender as suas opiniões tremendistas. Eu acho que todos nós que estamos no espaço público temos de ter bastante responsabilidade. E não é na altura, eu digo no depois. E também, não só questões políticos, mas pessoas como nós, repito, que estão no espaço público. Enfim, por dever de obrigação, continuamos a ler o que se passa e o que é escrito e o que é dito, e é gravíssimo algumas coisas que foram ditas pela sua dimensão de ignorância, pela sua dimensão de querer ganhar alguma notoriedade dizendo uns tremendismos. Acho que devíamos todos ter um bocadinho de cuidado em relação a isso. Eu preciso haver, para Sim, fecharmos só para este terminar, tema. duas coisas. A primeira que eu já falei aqui, que é a importância de nós termos planeamento de autoproteção civil de emergência. Ou seja, as pessoas têm mesmo que saber o que é que têm que fazer se acontecer uma emergência. O tema dos kits de emergência não é uma brincadeira, é mesmo para levar a sério. Eu volto a recordar, em Valência, houve populações inteiras que estiveram uma semana fechadas em casa, sem possibilidade de sair, sem água, sem eletricidade, sem alimentação. Se as pessoas não estão preparadas, as coisas correm pior. E, portanto, quanto mais se puder fazer campanhas para apelar às pessoas, para saberem o que fazer e o que têm que ter em casa e como devem estar preparados, é muito importante para nós como comunidade. Em segundo lugar, dar esta nota. As instituições do Estado e dos sistemas públicos funcionaram bem, responderam à altura de uma emergência que nunca foi tida a esta dimensão na Europa. Terceiro, é muito importante que os portugueses também saibam que há níveis distintos de responsabilidade. A responsabilidade das autoridades de proteção civil, a responsabilidade das autoridades do sistema elétrico e depois a responsabilidade política do governo. E eu aqui o que tive de impressão é que houve alguns membros do governo que não perceberam a diferença entre os níveis institucionais. O primeiro-ministro parece-me que teve bem. Era muito importante que da próxima vez comuniquem e saibam como comunicar quando não há comunicações e as pessoas também saibam onde é que devem aceder à informação. Lá está aquela coisa de no kit de emergência ter um rádio de pilhas. Que foi o que mais se vendeu nesse dia, porque a net também falhou. O adiamento do Bloco Central, este nosso podcast, só indiretamente ficou a dever ao apagão. O apagão adiou o debate, nós adiamos o episódio para podermos falar do debate. Vamos a isso. Cisa Vieira, o que é que te chegou deste debate? O que é que para ti foi mais marcante? Eu vi o debate, este debate vive lá tudo. Mas aquilo que me chegou é que nenhum dos dois teve mal. Podemos dizer, talvez eu possa dizer que achei o Pedro Nuno Santos em algumas coisas muito convincente, melhor do que o Primeiro-Ministro. Há quem diga exatamente o contrário, mas ninguém consegue dizer que um esteve decididamente melhor que o outro ou que algum tenha cometido alguma gafe, tenha tido alguma falha que prejudicasse irremediavelmente a sua intervenção. E por isso a sensação que eu tenho é que este debate há de ter pouca influência na forma como os portugueses vão decidir o sentido do seu voto. Também, como eu tenho dito aqui, não me parece que nesta altura a AD e o PS estejam a disputar o mesmo eleitorado. E, portanto, que seria duvidoso que algum eleitor indeciso pudesse, digamos assim, votar a AD ou PS em função do desempenho dos dois protagonistas neste debate. Acho que, no entanto, aquilo que
precisavam, sobretudo, era de fazer apelo aos respectivos eleitorados. Nenhum deles teve mal, mas nenhum deles também se superiorizou muito. Tenho a sensação de que não será este debate que terá uma grande influência. Marcos Lopes, a tua avaliação geral ao debate? Olha, isto era um debate, pareceram-me os dois bem preparados, sou franco. Houve uma parte onde Pedro Nuno Santos esteve especialmente bem e que se percebeu porque é que Luís Montenegro fugiu tanto aos outros debates. É porque as questões da SPI não viva continuam, enfim, por explicar. Houve, aliás, antes do debate, mais um episódio triste de Chico Espertice, dos novos clientes que souberam da SPI não viva. Mas pronto, nesse aspecto, Pedro Nuno Santos esteve bastante bem, soube pôr as questões como, na minha opinião, enfim, eu acho que devem ser postas, mas nas outras áreas, acho que os dois protagonistas se equivaleram. Há alguns pontos que eu não percebo porque é que Pedro Nuno Santos foi tão pouco convicto, por exemplo, na questão da habitação. Eu acho que ele teve muito bem na questão da habitação. Eu acho. Já lá vamos às questões. Eu acho que ele poderia ser bastante concretas. mais incisivo, apesar do que ele disse me parecer certo. Mas há aqui 3 pontos que me parecem importantes. Pedro Nuno Santos tinha que ter um desempenho neste debate que fosse, digamos, arrebatador. E não o conseguiu. Também era muito difícil fazê-lo. E ele precisava de fazer isso porque ele vem de trás. As sondagens mostram que ele está atrás nas eleições. Ele precisava de ser, na intenção de voto, ele precisava de ser muito forte para que se levasse as pessoas da sua área a votar nele, se sentissem entusiasmadas. Ora bem, e assim sendo, apesar dele estar bem, o que acontece é isto. Continua ficando, digamos assim, empatado, continua a sensação de que se pode votar nos outros partidos porque me parece quase evidente que vai ganhar Montenegro. E, portanto, nesse aspecto era importante, muito importante para Pedro Nuno Santos ser, lá está, arrebatador. Mas há aqui 2 problemas, não é? É que a gravitas de estar no poder, a capacidade, a maneira de nós olharmos para quem está no poder, para que as pessoas olhem para quem está no poder, é muito importante dominar mais informação, ter a sensação de que se está ao leme. Quer dizer, não é em vão que na nossa história democrática apenas um primeiro-ministro em funções perdeu as eleições. Foi José Sócrates, já que Santana Lopes tinha perdido tinha sido eleito. Sim. E, portanto, isso tem alguma lógica. Claro que depois veio os outros pontos, já percebemos que as questões éticas para os portugueses pouco importam, ou melhor, importam se forem as dos outros, mas as que são do nosso lado não interessam nada. Deixa-me regressar ao Cisa Vieira por aí. Os outros são sempre maus. Cisa Vieira, o que veio de quarta para quinta, que já foi referido pelo Pedro Marcos Lopes, acabou por ser o caso SPI não viva, como a atualização do Primeiro-Ministro no portal da Transparência. Ficamos a conhecer o nome de mais 8 empresas da SPI não viva. Ficamos também a saber que Luís Montenegro não queria que esses dados fossem públicos e o PSD promete, aliás, perseguir quem os tiver divulgado. 2 perguntas numa. Este caso ainda tem potencial para viver mais algum tempo na campanha, os 15 dias que faltam, e 2, se é normal esta fuga para a frente do PSD, achar que o problema é saber quem é que tornou público esta atualização? Bem, eu já exprimi aqui por mais do que uma vez que acho que este caso eleitoralmente não vai ter muito mais influência do que aquela que já teve. Que as pessoas tendem a avaliar esta situação em função das suas preferências pré-existentes. E, portanto, quem se preparava para votar na AD continuará a votar na AD independentemente destas notícias. Quem acha que
estas coisas da SPI não viva são coisas inaceitáveis, tendem a ser as pessoas que já tinham determinado que iriam votar contra a AD. Isto é assim, normalmente estas coisas acontecem desta maneira, portanto não acho que isto vá ter muito mais para alimentar eleições, influenciar o sentido de voto. Até porque, na verdade, tudo aquilo, como mostram as sondagens, tudo aquilo que as pessoas precisam para fazer um juízo sobre o comportamento e, digamos assim, a forma como o Luís Montenegro encara estas coisas, já existe. Nós já podemos, com os factos que temos, tirar conclusões sobre a maneira como ele avalia estas situações, como ele se comportou no passado e se vai continuar a comportar. Não é preciso muito mais. Agora estamos a falar do detalhe que não vai ter mais consequências. Aliás, aquilo que eu percebi é que esta alteração à declaração de interesses foi apresentada porque a entidade da transparência pediu a Luís Montenegro que detalhasse aquilo que são os clientes da Spinum Viva, coisa que a lei por si só não exige, mas ele teve que fazer isso em cumprimento da determinação que lhe foi feita, e aquilo também que constatamos, tanto quanto eu percebi, é que estes outros clientes são, de alguma maneira, entidades relacionadas com aqueles clientes que nós já conhecemos, designadamente a empresa da gasolineira, que tem não sei quantas, que foi cliente dele no passado. Portanto, não acho que isto, que podem continuar a sair notícias e não tenho dúvida que as pessoas vão continuar a vasculhar, mas não tenho a sensação de que seja necessário muito mais. Aliás, para mim já não é necessário há muito tempo para perceber como é que Luís Montenegro se comportou. Já tenho a informação suficiente, nada do que possa acontecer vai influenciar isto e não vai ter grande impacto eleitoral. É o que é a minha convicção. Pedro Marcos Lopes, este caso da Spinum Viva tem potencial para ainda viver os 15 dias que faltam de campanha, para ser marcantes? Pode ser aqui o balão de oxigênio para Pedro Nuno Santos ou é o epílogo desta história? Bem, aqui cruzam-se duas opiniões, cruzam-se duas perspectivas, duas maneiras de eu olhar para este problema. Eu, como acho que este problema é grave e que acho também, e vou repeti-lo, que uma pessoa nestas condições não devia exercer o cargo de primeiro-ministro, não me parece que estejam preenchidos os mínimos requisitos éticos para que Luís Montenegro pudesse continuar primeiro-ministro, mas isso sou eu que acho. O que me parece evidente, e vou repeti-lo, é que as pessoas não acham isso. Não acham que haja um problema ético relevante. Ou pelo menos, melhor dito, as pessoas que não pensavam votar em Luís Montenegro não vão votar por causa disto. Pode ser que isto tenha acrescentado à sua não vontade de votar em Luís Montenegro. Não votariam por outros motivos. Exato, não votariam por outros motivos. E as que votariam não deixarão de votar por estes motivos. E as que votariam não deixam de votar. E as pessoas que estavam já motivadas vão votar perdoando isto, ou pelo menos, enfim, achando não que isto relevando. Não é decisivo para o sentido. Para elas isto não é aparentemente importante. Claro que tenho para mim que a comunicação que foi feita pelas várias pessoas envolvidas no processo político em relação a este tema, enfim, foi relativamente fraca, porque isto tem algumas componentes que não foram, enfim, que por acaso Pedro Nuno Santos abordou no debate e que me pareceram bem postas, porque dizendo que há um conjunto de atitudes de Luís Montenegro e na sua história que não se coadunam com a ética e com a forma de funcionar que seria normal exigida para alguém que exerce o primeiro-ministro. Mas isto, pelos vistos, não vai contar. Se PS vai continuar a insistir nisto, parece-me que não, porque já há indícios suficientes daquilo que eu e o Pedro Cisa Vieira já dissemos, que as pessoas não ligam muito a isto. Agora, o problema é exatamente esse. É que nós não podemos, numa campanha, fazer muitas inflexões de discurso.
Porque se fazemos muitas inflexões de discurso, confundimos as pessoas. E é muito provável que Pedro Nuno Santos tenha cometido um erro. Ou ia do princípio e fazia disto o seu grande cavalo de batalha, podia estar certo ou estar errado, não estou agora a julgar isso, ou então praticamente o esquecia e insistia noutras coisas. Ficou a meio caminho entre as duas. E deixa-me ficando a meio perguntar-te, caminho entre as duas, não resulta. perguntar-te se, pelo facto de ter dado tanto ênfase a esta questão e ter considerado que não há condições para Montenegro exercer o cargo de primeiro-ministro, se ainda assim é possível, ganhando a AD, ser o PS a viabilizar um governo de Luís Montenegro. Sabes que isso, há várias implicações nisso. Eu acho, enfim, mais uma vez aqui separo a questão da opinião daquilo que eu penso, daquilo que vai acontecer. Há logo um dado que me parece muito importante. À partida, existirá um problema interno do Partido Socialista. Enfim, não é qualquer coisa perder 2 eleições legislativas. Eu acho que o Partido Socialista vai entrar num processo em que vai repensar se Pedro Nuno Santos Sobretudo deve... porque Precisa ver. sobretudo porque a segunda dessas eleições acaba por, de alguma maneira, a confirmar com a contribuição do Partido Socialista. Sim, exatamente, e que Ou confirma seja, o a Partido tendência. Socialista participa no processo que desencadeia umas eleições que, se não ganha, de facto é uma coisa bastante complicada. Bom, nesse aspecto, eu não diria que esse seja o aspecto decisivo. Ou seja, eu acho que ficou, enfim, relativamente claro para toda a gente que isto são as eleições que nós vamos ter por única responsabilidade de Luís Montenegro. Isso parece-me evidente e eu acho que já é evidente. Aliás, estudos de opinião dizem que foi por culpa de Montenegro que estamos nestas eleições. O problema é que Pedro Nuno Santos está no mesmo sítio, está no mesmo patamar, muito provavelmente, se continuar a perder as eleições, e o Partido Socialista tem umas eleições extraordinariamente As eleições ainda não importantes estão perdidas. em outubro. Não, eu não estou a dizer se perder. E o PS tem umas eleições extraordinariamente importantes no fim do ano. Isso quer dizer que a tua resposta é o caso não se coloca de saber se o PS viabiliza ou não um governo da AD porque não estará lá Pedro Nuno. O PS vai ter de viabilizar. Eu acho que não tem alternativa. Pedro Cisa Vieira. Bom, quer dizer, as eleições não estão decididas. O contrário. Portanto, também, a pergunta vale... tem reciprocidade, obviamente. Aquilo que eu digo há muito tempo, e já disse a seguir às últimas eleições, é que o partido que não ganha as eleições de entre os dois não tem que viabilizar o governo do vencedor. Basta que não se oponha a ele. O nosso sistema constitucional diz que um governo, mesmo que tenha apoio minoritário no Parlamento, desde que não veja o seu programa de governo rejeitado, está em funções. Mas isso é viabilizar, não é? É aquilo que o Pedro Nuno Santos disse depois das eleições, depois da queda do governo, que é o partido que não ganhar as eleições deve assegurar, primeiro, que não vota a rejeição do programa de governo, que não vota moções de censura e que viabiliza pelo menos o primeiro orçamento. É uma coisa, para mim, completamente lógica. Julgo que os eleitores não percebem coisa diferente. O eleitor mediano, aquele que decide as eleições, não perceberia, não aceitaria coisa diferente. E, portanto, acho que é absolutamente natural que isso venha a suceder se o Partido Socialista, porventura, não ganhar as eleições. Quer dizer, e se tivesse o Pedro Nuno Santos sido assim tão claro, logo a seguir às últimas eleições, provavelmente tinha-se poupado muitas chatices durante este último ano, porque não tinha que estar a explicar porque é que votava o orçamento ou deixava de votar, não tinha que estar a fazer dramatismos a propósito de moções de censura que foram sendo apresentadas por outros. Tinha uma linha clara e sabia o que é que podia dizer aos portugueses a propósito do que pretendia. E isso é absolutamente compatível com o nosso sistema constitucional e, portanto, também muito pacificamente explicado. Portanto, eu acho que se, obviamente, o Partido Socialista não ganhar as eleições,
O que se vai passar é que não vai votar uma rejeição do programa, não vai apresentar uma moção de rejeição e não vai votar uma que seja eventualmente apresentada. Pronto, é o que me parece. Pedro Marcos Lopes, Enfim, para fecharmos é o que me parece ser sensato. para fecharmos este tema, porque vamos a seguir para a Ucrânia e Canadá e já não nos resta muito tempo, vamos nos encontrar a meio caminho, quer dizer, para o lado do Pacífico e do outro lado do Atlântico. Bem, já estou perdido na geografia. Já estás confuso. Há alguma coisa para fechar o tema do debate e das eleições legislativas, a que voltaremos à carga, obviamente. A minha sensação, eu reforço algo que eu penso que ficou um bocadinho que não especifiquei, ou pelo menos não cheguei muito longe, é que eu acho que este debate, que não era decisivo, isso, claro, e reafirmo e relembro o que eu disse, e o Pedro Cisa Vieira, por acaso, também disse no último Bloco Central, e que o debate decisivo, ou que poderia ser mais importante, era o de André Ventura e com Luís Montenegro. Debate que correu francamente bem a Luís Montenegro. É preciso dizê-lo muito bem, e que fiquei bastante surpreendido com a linha que André Ventura seguiu, porque esse sim foi um debate importante. Não tocou no assunto Spin Viva, provavelmente percebeu ou acha que isso não lhe traz qualquer tipo de vantagem, só pode ter sido isso, porque andou a gritar aos quatro ventos o pior possível de Luís Montenegro e depois cara a cara não lhe disse nada, enfim. Mas esse sim era muito importante para Luís Montenegro, para ele não perder votos e tentar conquistar alguns a um partido com que tem porosidades. Este aqui não tinha grandes porosidades. O grande problema era convencer as pessoas, incentivar, entusiasmar as pessoas do Partido Socialista e tentar o voto útil à esquerda. E eu, nesse aspecto, reafirmo que acho que ele não conseguiu. E por causa disso é ele o verdadeiro derrotado deste debate, porque acho que não conseguiu os dois grandes objetivos. E eu acho que, havendo esta percepção de que Pedro Nuno Santos pode ser o derrotado, menos pessoas estarão dispostas a deixar de votar no LIVRE ou no Bloco de Esquerda ou no PCP para votar no PS para que Pedro Nuno Santos fique à frente de Montenegro. Fazemos uma viagem até à Ucrânia. Finalmente está fechado o acordo de minerais e terras raras da Ucrânia, tendo os Estados Unidos como sócio. Pergunto, Pedro Cisa Vieira, se a Ucrânia fica mais segura. Quer dizer, não sei, não faço ideia. Há uma coisa que tenho mais claro, é que esta guerra não vai acabar. Não vai acabar. É uma guerra que se vai prolongar, e este acordo é mais uma inversão naquilo que parecia ser a orientação dos Estados Unidos. Já ninguém percebe muito bem o que é a posição dos Estados Unidos neste, como em quase todos os outros temas, mas a verdade é que ao dar, digamos assim, ao celebrar um compromisso em que diz nós estamos comprometidos com o futuro da Ucrânia, nós estaremos a investir dinheiro e podemos fazer essas contribuições em armamento nos próximos anos, estão basicamente a dar força à ideia de que, mesmo que a Rússia possa ter alguma vitória momentânea, a guerra, a resistência, a oposição da população nos territórios que estão ocupados, etc., a solidariedade de outros povos do mundo e de outros Estados com a resistência dos ucranianos à invasão russa vai continuar. O texto, aliás, tem uma coisa muito interessante que qualifica a Rússia como agressor. Ao contrário do que se passou na última votação das Nações Unidas, em que os Estados Unidos votaram contra uma resolução que identificava a Rússia como desertor, agora num acordo internacional, num tratado internacional, os Estados Unidos qualificam a Rússia como um agressor no conflito existente. Isto só significa que a guerra vai continuar, há de continuar por muitos anos. A Rússia não aceita que a Ucrânia seja um Estado independente que tenha direito a decidir os seus destinos e, portanto, de uma maneira ou de outra, mais quente, menos quente, com uma frente congelada ou outra, o conflito vai manter-se, e acho que é isso que mostra. E também mostra que, de facto, o presidente Trump anuncia muita coisa, mas a realidade, quer dizer, não se subjuga à vontade do presidente, por muito poderoso que seja o Estado que preside e que algum conhecimento de história
e alguma maior confiança na palavra dos seus aliados, dos seus parceiros, das pessoas que o seu país são mais experientes nestas coisas, talvez lhe poupasse alguns embaraços como este, que evidentemente acontece, tipo que anuncia que vai terminar a guerra em 24 horas e depois, ao fim de 100 dias, ela ainda não está terminada e provavelmente não vai... E vai recomeçar sempre que parecer que de alguma maneira está pausado. É o que agora podemos esperar dos Estados Unidos. É esta espécie de flutuação, de hesitação, pronto, tornaram-se totalmente imprevisíveis e por isso muito perigosos. Pedro Marcos Lopes, não tendo conseguido a paz, Trump obtém uma vitória aqui com este acordo das terras raras? Eu, francamente, eu ouvi do texto que eu li, das notícias que me chegaram, é que eu não vejo em lado nenhum um compromisso dos Estados Unidos continuarem a armar e a ajudar financeiramente a Ucrânia. Não vi isso em lado nenhum, ou pelo menos, portanto, continuar a dar a capacidade à Ucrânia de conseguir resistir, coisa que a Europa neste momento ainda tem muita dificuldade em assegurar. Por outro lado, se os Estados Unidos dizem agora que sim, é provável que amanhã possam dizer que não. É este o Estado, é esse o nosso Estado, é essa a confiança que neste momento os Estados Unidos têm na cena internacional. Eu estou convicto, acho que é comum a praticamente toda a gente, que isto é uma guerra que ainda vai durar muito tempo. Pode variar de intensidade, pode variar de força dentro do próprio cenário, ter muitas variáveis, mas acho que está para durar enquanto a Rússia, eu acho que isto vai ser permanente, continuar com esta tese de que o seu espaço vital, e sem medo de utilizar essa terrível expressão, da Rússia vai também para o lado da Ucrânia e não chega só na Ucrânia, há de ir também para outros lados. Portanto, acho que isto ainda temos uma grande incógnita, só os próximos meses nos dirão o que de facto representa este acordo. Vamos ter que esperar também para conhecer as letras, e vocês são os dois de direito, conhecem bem isso, as letras mais pequeninas do contrato, aquelas que de facto têm a informação essencial. Entretanto, no Canadá, os liberais, que há 3 meses estavam completamente derrotados, ganharam as eleições na segunda-feira. A principal razão de queixa, pergunto, Marcos Lopes, dos conservadores são as tropelias de Trump, as tarifas, mais a questão do 51º Estado, ou é a sua própria incapacidade de reagir a um evento imprevisto e, portanto, não perceberam que os canadianos são mais patriotas do que seria de supor? Sabes que eu tenho uma, como diriam os canadianos de língua inglesa, mixed feelings com esta eleição. Por um primeiro lado, enfim, e o mais importante, fiquei muito contente que os liberais tenham ganho, porque do lado dos conservadores era um cenário nada simpático, a pessoa que concorria não era... É um populista, era uma espécie... É uma espécie de Trump mais civilizado, mas era um populista. Mas a minha dúvida é a seguinte, e a minha dúvida parece que está respondida, mas continua, e isso angustia-me, que era o facto, os canadianos muito provavelmente votaram nesta solução não porque achem melhor as soluções internas, aquilo que os liberais querem para o país, mas mais por reação contra uma potência estrangeira que os quer, entre aspas, invadir ou pelo menos pôr em causa a sua independência. E, portanto, se por um lado, repito, fico contente porque um populista perdeu, por outro lado tenho dúvidas sobre a motivação dos canadianos. Ou seja, se não tivesse havido esta pressão ou esta atuação, melhor dito, de Donald Trump,
muito provavelmente os canadianos tinham votado numa solução populista e isso, enfim, deixa as coisas mais ou menos no mesmo sítio, na perspectiva do que os povos agora ainda esperam e querem da democracia. Pensas a ver o facto dos liberais terem mudado de liderança e terem agora como líder um economista que foi banqueiro, foi governador do Banco Central em Londres e inglês, não é? E isto também terá ajudado a puxar pelos liberais que estavam derrotados há 3 meses. Para lá do Trump, obviamente. Também quero ouvir sobre isso. Sim, obviamente. As pessoas estavam cansadas do Justin Trudeau e claramente era uma figura muito desgastada. Mas eu acho que não é só o perfil de Mark Carney, mas é também a circunstância de o presidente Trump ter mudado a natureza da eleição e o foco da disputa eleitoral. Quer dizer, Donald Trump virou-se contra o seu mais próximo parceiro e aliado, o Canadá, e disse tarifas, ou seja, a ruptura da relação comercial muito próxima que tinha e a vontade de, não escondida, de anexar o Canadá aos Estados Unidos. Tratava o Canadá com desprezo, não é? Falava de Trudeau como o governador Portanto, obviamente, esta questão, como se relacionar com um vizinho que era aliado, parceiro, com o qual a economia estava tão integrada, as relações eram tão próximas, que se transforma num inimigo que faz ameaças. E o Mark Carney soube protagonizar isso mesmo. Ele disse que ele basicamente assumiu que os Estados Unidos querem pôr em causa a integridade do Canadá e que os canadianos se vão defender e que não querem esse resultado. E ao fazê-lo de uma forma tão clara, Os conservadores demoraram muito tempo a chegar a esse debate, não é? Não só demoraram, como os conservadores estavam reféns da simpatia que sempre manifestaram pelas receitas de Donald Trump. E este é o outro ponto. Ou seja, o Canadá tinha uma situação muito diferente do resto do mundo ocidental, porque de facto são vizinhos e o Trump fez-lhes ameaças. E, portanto, obviamente, aquilo que os canadianos sentem é porventura tão forte e tão intenso como aquilo que os polacos ou os finlandeses sentem relativamente à Rússia. E México. E por isso, este teve que ser a questão essencial da eleição e o Mark Carney teve um discurso inequívoco relativamente a isso. Pensa, por exemplo, como outros líderes ocidentais estão hesitantes entre dizer bom, não hostilizar os Estados Unidos porque queremos que ele não nos apliquem tarifas, mas ao mesmo tempo dizer precisamos de mobilizar a nossa defesa, precisamos de investir nisto e naquilo. É uma mensagem... Os trabalhistas também em Londres, no Reino Exatamente, é uma mensagem um pouco equívoca relativamente aos eleitores. O Mark Carney foi muito claro. E acho que, desse ponto de vista, soube mobilizar bem o voto dos canadianos. Mas isto também me diz outra coisa, que é uma reflexão eventualmente mais interessante, que é o Donald Trump foi, até agora, uma espécie de inspiração para o movimento radical de direita e de extrema-direita no mundo ocidental. Os patriotas, o Viktor Orban, a Giorgia Meloni, o André Ventura, etc., dizem que o Donald Trump é a sua inspiração e que está a trazer coisas importantes. E neste momento aquilo que se percebe é que os eleitorados estão a perceber que, pelo contrário, o Donald Trump passou a ser o exemplo de uma ameaça aos interesses do mundo ocidental. Claro, fazer uma internacional de nacionalismos é assim um paradoxo. Era esse o meu ponto, precisamente. É que o problema do nacionalismo é este, é que ele diz America First. Portanto, America First significa que aqueles que andaram a dizer bem do Trump agora têm que se dizer. Então vocês estão a querer a incensar, a elogiar, a reconhecer-se num tipo que diz que o nosso país é para ficar para trás. Mas que raio de vassalos são vocês relativamente a isto? Isto é um problema para os partidos de extrema-direita, porque de facto, quer dizer, é como tu dizes, uma internacional de nacionalistas não funciona. Estamos a fechar esta ligação Passo de Arcos-Quioto. Não nos despedimos sem que os comentadores residentes façam as suas propostas culturais
Esta semana começo pelo Pedro Marcos Lopes, porque ele está de novo de castigo, não sei se lembram, no episódio anterior. Eu até pensei que ele meteu-se na música do Pedro Cisa Vieira, portanto leva um jogo de castigo. Livros, teatro, cinema, exposições, o que é que propões, Pedro Marcos Lopes? Olha, enfim, derivado ao facto de estar no Japão, apetecia-me recomendar, e pronto, e também vai a recomendação de um livro de um autor, enfim, icónico do Japão, Yukio Mishima. O Templo Doirado é um livro já bastante antigo, de um personagem extraordinário como o Yukio Mishima, tão genial quanto não propriamente recomendável no que diz respeito às convicções políticas. Fica o Templo Doirado, mas fica sobretudo um livro que eu estou a ler enquanto estou a viajar, de uma grande figura cultural portuguesa, de um tipo que fez pelo teatro e continua a fazer pelo teatro o que poucos têm feito, sobretudo pelo teatro experimental. É o André Teodósio, uma das almas, com a Cláudia Jardim, com a Zé Maria Vieira Mendes, antigamente com o Pedro Penin. O André Teodósio escreveu agora um livro, enfim, bastante ambicioso, que eu estou a gostar muito, que é sobre a história do teatro experimental em Portugal. O outro teatro, o teatro que tem muitos nomes, o teatro alternativo, o teatro não convencional, mas a melhor palavra é o teatro experimental. É um livro muito importante que analisa todo o caminho, desde 1930 a 1940, do teatro experimental, que eu recomendo vivamente. É um livro diferente, um livro que não é propriamente muito indicado a quem não gosta de teatro, e seja teatro alternativo, não seja teatro alternativo, mas quem gosta de teatro, que é, enfim, o caso de nós os três, acho que o deve ler e não vai dar o seu tempo por perdido. 2 livros propostos por Pedro Marcos Lopes a fechar a música para ouvir esta semana. Pedro Cisa Vieira. Bom, o Japão, onde nós estamos, é um país culturalmente absolutamente fascinante. A maneira como eles se comportam, os gostos que têm, a maneira como se relacionam entre si e com os outros é notável. Mas uma das coisas que é também muito especial é o gosto que eles têm pela música e pela música ocidental. São verdadeiros cultores de todo o tipo de música e quando os japoneses gostam de coisas, levam-nas extremamente a sério. É um sítio ótimo para ouvir música. Há bares só com discos de vinis para ouvir música, etc. E uma das coisas interessantes que têm é que ouvem música ocidental e fazem também música ocidental. E nós conhecemos muito pouco disso. E eu descobri há uns meses atrás, e agora estou a ouvir, uma banda de jazz de fusão japonesa. Já se fizeram uma coisa que estava muito na moda nos anos 70 e que se chama Cassiopeia. Foi fundada em 1976. O seu primeiro álbum, de 1979, se chama precisamente Cassiopeia. É um disco fascinante que vale a pena ouvir para se perceber que o Japão é muito mais rico do que os estereótipos que nós normalmente lhe associamos. Jazz E fica, portanto, a sugestão do Cassiopeia, pelo grupo do mesmo nome. Jazz em japonês, certo? É só instrumental. Não tens o problema de ficar lost in translation. De não perceber o que estão a dizer. Exatamente. Eu ia agora, procurar o arigato. Quando voltarmos na próxima semana, já terão acontecido os debates com todos os partidos que têm assento parlamentar. Estaremos a pouco mais de uma semana das eleições. No dia 7 começa o conclave para escolher o novo Papa. Fique bem, tenha uma boa semana. E a vocês, boa viagem. Obrigado. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.